Todos, bom dia, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui em São Tomé das Letras. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é um tema muito interessante, chamado o 12º planeta. Muito bem, vamos tentar conversar primeiro, é um trabalho feito, esse 12º planeta é um trabalho feito no famoso livro do Zacarias 7, publicado aí na década de 70, o trabalho dele. Vamos tentar entender o que vem a ser o 12º planeta, porque a gente conhece, sabe que o nosso sistema solar, até então tinha 9 planetas, quando Plutão foi rebaixado para um planetóide, então teríamos 8 planetas e um planetóide. Vamos tentar entender o que vem a ser esse 12º planeta. Muito bem. Esses estudos, Zacarias 7, é um grande, esse cientista, Sitchin, é assim, Sitchin, é o nome dele, assim. Esse cientista, ele era um linguista, especialista na escrita cuneiforme, especialista na escrita sumérios, ok? Então, esse cara vai fazer um levantamento dos estudos profundos da sabedoria sumério ali, onde é hoje a civilização persa, onde é o Iraque, quer dizer, mas não é o Iraque, Sumério e Babilônio, aquela região toda ali. Então, escavações feitas pelos arqueólogos, eles encontraram muitas daquelas placas de barro com as escritas cuneiformes, porque era chamado de escrita cuneiforme, porque as escritas eram cunhadas, eram placas de argila, aí eles vinham com uma cunhinha de madeira assim, eles iam fazendo risquinhos, simbolinhos assim, e marcando na argila, por isso que como se fosse uma cunha, aquela cunhazinha que eles iam cunhando e fazendo as letras, por isso que chama escrita cuneiforme, mais ou menos dessa coisa de cunha, ok? E, por incrível que pareça, esses dados de uma civilização, das primeiras civilizações da humanidade, datada de 5.000, a história dos sumérios começa há 6.000 anos atrás, então essa civilização ela é muito avançada para a época, e é considerada a primeira civilização organizada, inclusive a primeira escrita no mundo da história conhecida do nosso mundo. O primeiro povo que desenvolveu uma escrita. Então, o povo mais antigo e deixou relatos da epopeia da criação do mundo de uma forma fantástica. Era um povo que registrou a existência do planeta Plutão, a existência do planeta Urano, a existência de Netuno e a existência de um sistema muito desconhecido para a humanidade até então, uma história que a humanidade não conhecia. Então, isso com certeza vai ser resultado da interação dos povos primitivos com seres extraterrestres, com seres vindos das estrelas que tinham um conhecimento superior, fantástico. Isso tudo foi registrado e é isso que nós vamos apresentar para vocês, ok? Nós vamos apresentar a história como um repórter, e depois nós vamos fazer uma discussão em cima da visão espiritualista da coisa, porque o Zacarias 7, como ele é um cientista, ele não apresenta a versão espiritual da coisa, então vai ficar muita coisa no ar, Então é isso que a gente vai tentar colocar para vocês, discutir e apresentar essas ideias. Então vamos lá. A primeira coisa para nós entendermos esse número, 12º planeta, nós precisamos de entender como os antigos viam, o que era para os antigos planeta. Um planeta. Então, muito bem. A tradução dessa palavra planeta significa viajante ou errantes. Ok? Então a gente já começa por aí. O conceito que a gente tem de planeta hoje é um conceito diferente do que os antigos tinham de planeta. Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que aqui tenha a constelação de Órion. Todo mundo conhece, a famosa Três Marias, aquela coisinha lá. Bom, no céu existe
constelações, as estrelas que são chamadas estrelas fixas. Pode passar o tempo, pode passar o ano, que você vai ver que essas estrelas não mudam a sua posição de lugar. Ok? É óbvio que essas estrelas, elas têm movimentos próprios, elas, com o passar de milhares e milhares e milhares de anos, essa configuração ela vai mudando no céu. Mas só que demora muitos milhares e milhares de anos para essa configuração ter uma alteração. Então elas são consideradas basicamente, assim, a grosso modo, de estrelas fixas. No entanto, né, existiam alguns corpos celestes que eles estavam brilhando aqui no céu. Daqui 2 ou 3 dias você ia olhar, ele andava no céu, ele se movimentava. Com relação às estrelas de fundo. Então, a esses corpos celestes, eles eram chamados de planetas, ou seja, corpos errantes, corpos viajantes no espaço. Ok? Muito bem. Então, nós sabemos que os antigos, na tradição de vários povos da antiguidade, inclusive os gregos, né, muitos povos que fizeram astronomia, os egípcios, os caldeus, os hebreus, todos esses povos antigos faziam astronomia, estudavam o movimento dos corpos celestes. Então nós sabemos que na famosa lista dos corpos celestes, né, observado pelos antigos, o mais brilhante de todo, claro, o primeiro corpo mais brilhante observável era o Sol. E o Sol é um desses corpos que se movimenta no céu, com relação às estrelas de fundo. Ele anda com relação às constelações. Então, o Sol, para os antigos, era chamado de um planeta também. Ele era um errante, ele era um viajante. Então, o Sol, na concepção dos antigos, era conhecido como um planeta. Ok? Bom, o segundo corpo celeste mais brilhante no céu que se observa é a Lua. Ok? A Lua da Terra. No entanto, a Lua também, quando ela é observada, ela vai mudando a sua posição com relação às estrelas de fundo. Portanto, a Lua também era conhecida como um planeta para os antigos. Porque é o conceito de algo que está se movimentando no céu. Ok? Bom, aí a coisa vai, né, o terceiro astro mais luminoso do céu é Vênus. Ok? E aí então você vai começando a ter errante, ou seja, o que é um planeta, né? Visualmente errante, porque tem estrelas mais brilhantes, Sírius, agora vem a Sírius, que é brilhante, mas é uma estrela, não muda de posição. Aí nós temos Vênus, né? Nós temos Marte, nós temos Mercúrio, ok? Nós temos Júpiter e nós temos Saturno. Aqui eu estou colocando mais, né? Não está em ordem isso aqui, tá? Não está em ordem como você vê aquela ordem do sistema solar. Mas só para vocês verem que, na verdade, eles conheciam esses astros aqui, que são os astros que nós chamamos de visível a olho nu, que pode ser observado a olho nu, sem conhecimento, sem instrumento, sem tecnologia. Então, a maior parte dos povos antigos só conheciam estes planetas, que são, ao todo, quanto? 7. Faltava, né, nessa escala, 8, Urano, 9, Netuno, 10, Plutão. Deu certo a conta aqui? 1, 2, 3. Né? Sol, Lua. Claro, né? Faltou o principal aqui, né? A Terra. Nós não colocamos aqui, mas tudo bem, vamos colocar ela aqui, né? Terra. Não, é que vai colocar nos visíveis. Vamos colocar Terra. Nós temos que colocar Terra. Deixa eu pagar tudo isso aqui. Vamos voltar tudo aqui, né?
Vamos colocar a Terra aqui, né? Senão vai ficar uma coisa meio errada na nossa coisa aqui. Vamos botar 4, vamos botar a Terra nessa ordem aqui, só para, né? 5, vamos colocar Mercúrio, tá? Não tem problema, porque aqui não está em ordem em relação ao sistema solar. 6, aqui vamos colocar Marte, para vocês entenderem essa numeração do 12º planeta. Marte, Júpiter, né? Saturno. Então até aqui os visíveis. Eu vou botar só uma faixa. 9. Ora, o 9º, Urano. O 10º, Netuno. Ok? Nessa escala, o 11º, Plutão. E qual que é o 12º? Né? Até então, nessa coisa aqui, são tudo que a gente realmente conhece, certo? Né? E o grande mistério relatado pelos sumérios, pelos babilônios, né, pela escrita suméria, pelos povos lá, antigos, é exatamente esse 12º planeta. Ok? Em primeiro lugar é o seguinte, os povos antigos só conheciam, em termos de observação a olho nu, até Saturno. Então, na verdade, eles conheciam 8 planetas. 8 planetas. Eles não podiam, nas suas cartas celestes, inclusive se você pegar toda a astrologia nossa, ocidental, a astrologia mesmo, certo? A astrologia antiga, ela só vai trabalhar com esses astros aqui. Não tem carta celeste dos povos antigos, né? Inclusive o Galileu, né, fazia astrologia, Nostradamus fazia astrologia, e eles não vão falar desses planetas aqui. Muito menos do 12º, porque eles não tinham capacidade observacional. Eles não eram observáveis a olho nu esses planetas, porque eles estavam muito distantes do sistema solar, a quantidade de luz que eles refletiam do Sol era muito baixa, portanto eles não eram observáveis a olho nu. Ok? E inclusive a nossa ciência vai descobrir Plutão em 1930. No entanto, o que é mais intrigante dessa história, e esse 12º nós não conhecemos até hoje. Tá? Então, qual que é o tchan da história? O tchan da história é que quando esse Zacarias 7 foi estudar essas tábuas que contavam a gênese do mundo, a formação do mundo, ele encontrou uma descrição detalhada, altamente detalhada, sobre a configuração e a formação do sistema solar, por esses sumérios. E esses povos vão detalhar exatamente nesses textos Urano, Netuno, Plutão. E mais um planeta conhecido pelos sumérios, com o nome de Nibiru. E pelos hebreus, com o nome de Marduk. Ok? Aí que nós vamos entrar agora para tentar descrever para vocês o que é que eles falaram sobre a origem do mundo. Quem que é esse planeta Nibiru? Quem que é esse planeta Marduk, que é o 12º planeta do sistema solar? O incrível é que se eles relataram todos os outros planetas, Urano, Netuno e Plutão, por que eles estariam errados em falar desse 12º? Mas a nossa ciência, a nossa tecnologia moderna, não detecta a existência desse 12º planeta. Então é exatamente em cima desse assunto que nós vamos conversar. Muito bem, vamos falar o seguinte, a origem do mundo, segundo esses indivíduos, a formação do sistema solar, pela própria ciência,
ela sempre foi uma incógnita. Ninguém sabe como surgiu a nossa Lua. Nossa Lua é muito grande, sabe? Ela é muito grande em relação a todas as luas que existem por aí. Então, vamos tentar entender como é que os textos antigos, relatavam a configuração planetária no início do Sistema Solar. Quando o Sistema Solar está se formando, há bilhões de anos atrás, há 4 bilhões de anos atrás, né, a Terra o Sistema Solar era um sistema muito ainda em formação, e a configuração do sistema não era tal qual é hoje. Ok? Então, os antigos sumérios, eles descreveram como é que foi essa formação, tá, do Sistema Solar. Então, eles diziam que no princípio de tudo, o que existia era o seguinte, presta atenção na configuração que eu vou colocar aqui. Existia o Sol, ok? Existia o planeta Mercúrio, próximo ao Sol, existia o planeta Vênus, existia, aí que presta atenção, né, negócio, vai ficar complicado. Aí existia Marte, ok? Existia, depois de Marte, um outro planeta, que eles chamavam de Tiamat. Depois de Marte, aí tinha Júpiter, tinha Saturno, Urano e Netuno. Só. Não tinha Plutão. 8. Né? Então presta atenção. Essa era a configuração primordial do sistema planetário. O segredo é esse Tiamat aqui, ó. Esse Tiamat era um planeta grande e tal, mas depois de Marte, a Terra não estava aqui na história. Aí, na tradição dos antigos, esta região vai ser chamada o campo de batalha celeste. Muito bem. Estava todo esse pessoal aí, existindo, bonitinho. Até que acontece uma coisa. Lá nos tempos antigos, um novo planeta será capturado pelo sistema solar. Existe um planeta errante, um planeta que vai surgir, ele não faz parte desse sistema da criação, ele não foi criado junto com o sistema solar nosso. Tá? Ele, em determinado momento, ele vai ser capturado há milhões de anos atrás, tá? Quem sabe há bilhões, não se tem a data exata desse evento, os textos não conseguem dar a data que isto aconteceu, tá? E um planeta maior do que Júpiter, né? Um planeta maior do que Júpiter, com o nome de Marduk, tá? Nibiru para os sumérios, é então capturado pelo sistema solar. Ele estava passando por perto, gigantão, e ele é absorvido pelo sistema. Aí, esse danado, ele entra numa órbita, deixa eu tentar desenhar aqui. É complicado para fazer esses desenhos aqui, porque tudo que acontece em 3D, tá? Então, você teria o Sol no centro, né? Ok? O Solzão nosso lá, e de repente você tem esse planeta que vai ser capturado, ele vai entrar. Ele vai entrar e vem distante, e ele faz uma órbita mais ou menos aqui e volta. Quando ele foi capturado, ele ficou preso numa órbita muito elíptica, extremamente elíptica. Segundo os cientistas, segundo essa previsão, na verdade, do Zacarias 7,
né, ele vai ficar numa órbita, vai estabilizar numa órbita de 3.600 anos. Ou seja, um período orbital de 3.600 anos. Mas a primeira vez que ele entra, quando ele entra no sistema, ele já entra fazendo um puta de um estrago. Porque esse sistema que ele está estabilizado, mais ou menos no mesmo plano da eclíptica, ele entra numa eclíptica torta. A primeira coisa que ele faz, quando ele passa perto desses planetas mais longínquos aqui, ele já começa a causar um caos. Ele começa a capturar luas, ele rouba luas. Ele vai roubar a lua de Urano, vai roubar a lua de Saturno e vai carregar essa lua com ele. Então ele passa muito perto e ele rouba essa lua passa a ficar em órbita dele, de Marduk. Ele rouba a lua. E uma das luas de Saturno, ele desequilibra a órbita dela, porque você vê, a lua fica girando. A passagem de um astro muito grande, próximo, desestabiliza e uma das luas é jogada para fora. E ela vai embora aqui. Essa vai virar Plutão. Uma das luas vai virar Plutão. Por isso que ela é pequenininha, é uma lua, não é um planeta. Ela não formou na formação. Então, essa desestabiliza, joga e o Plutão vai cair nessa órbita que vocês estão vendo hoje. Ele vai estabilizar depois de milhares de anos numa órbita que a gente tem hoje. Mas ele é uma lua expulsa por Marduk de Saturno. Aí ele rouba a lua e entra, né? Quando ele entra, vai acontecer um negócio, ele vai passar muito perto de Tiamat. Esse periélio dele aqui, ó, essa passagem é exatamente, aqui está o planeta Mercúrio, Vênus, Marte e Tiamat. Uma das luas que ele arrastou vai se chocar com Tiamat. Esse impacto violento, e segundo a história, não é só, da segunda vez que ele passa, a outra lua, há vários confrontos, há vários problemas, né? Quando uma das luas dele choca-se com Tiamat, há um choque violento, é uma lua gigantesca, não é um asteroide, é uma lua. O impacto é tão violento que metade de Tiamat era muito grande, certo? Parte de Tiamat arrebenta-se e vai formar o cinturão de asteroides que nós temos hoje. E o impacto é tão grande que desloca o resto deslocado, ele vai cair e mudar de posição, vai botar a órbita dele, vai ficar interna, ele muda a posição devido ao impacto e ele vai entrar na órbita onde hoje é a Terra. Então esse planeta vai se tornar a Terra. Vocês estão me entendendo? Devido a esse choque. Tá? Inclusive a outra lua, que ele tem várias luas, ele não tem uma lua, ele tem várias luas, esse Marduk. Uma das luas de Marduk é capturada pelo nosso sistema e é essa lua que nós temos. Uma lua bate, a outra é capturada. Então, os cientistas acreditavam que a nossa lua, né, era, na verdade, pedaço da Terra. Por choque mesmo, há um choque de planetas, há um choque de um astro muito grande, pedaço, aí fica orbitando a Terra, tal. Mas essa tradição esotérica fala que, na verdade, a nossa Lua, ela não é o impacto, ela vem de fora, ela é trazida de fora e é capturada pelo sistema nesse jogo de batalha estelar. Eles chamam de batalha dos deuses. Por que os sumérios chamam? Porque todos esses astros, para eles eram seres vivos, eram vistos como deuses celestes. Ok? Entendeu? Então, por isso que Marte, o Marte está na região da guerra aqui, né? Porque o campo de batalha era esse. E Marte também, por exemplo, se você pegar as duas luas de Marte, elas são esquisitas, elas são astros capturados. E antes desse choque, prestem bem atenção, antes desse choque, Marte era considerado um planeta tropical. Ele não estava nessa posição que ele está hoje. Ele estava em outra posição.
Ele estava mais perto do Sol, Marte. O fato de Marte estar mais perto do Sol, ele tinha um clima tropical, ele tinha vida, tinha forma de vida. Os cientistas hoje, nós, quando estudam Marte, né, sabe que Marte lá no passado tinha oceanos, tinha uma atmosfera mais densa, sabe? Tinha água, e provavelmente tinha um clima tropical. Tinha as condições de ter forma de vida. Mas a ciência não explica por que Marte simplesmente virou um deserto totalmente, sem campo magnético, virou um deserto total e sem forma de vida como hoje ele se encontra. Sem água na superfície, sem oceanos, mas tem marcas de oceanos do passado. Ok? Então, isso cheira que algum evento cósmico muito violento aconteceu que mudou as condições ambientais do sistema solar, fazendo com que o planeta Marte assumisse uma outra posição, sabe, assumisse outras condições e ele perdesse toda a sua estrutura de vida. E isso deu características para a Terra, então, ser o grande oásis nessa história. Ok? Veja, tudo isso descrito nesses textos sumerianos. E aí acontece que esse astro foi capturado e todas as vezes quando ele entra no periélio, ele vai passar nessa região de novo e sempre ele vai causar problemas. Todas as vezes que ele cruza o sistema solar, por isso que a palavra Nibiru significa, em sumério, aquele que cruza, aquele que atravessa. Ou seja, ele atravessa essa zona aqui de guerra, sempre causando uma batalha entre os astros, perturbando esse sistema. Ok? Então essa é a grande história, vamos dizer assim, geológica, da formação da Terra, da formação do sistema solar. Isso acontecendo há bilhões de anos atrás. Ok? E depois, então, olha que interessante. Agora que nós vamos entrar na parte da vida, na história da origem da vida, essa coisa toda. Muito bem, vamos lá. E a história diz que quem trouxe a vida para o planeta Terra foi Marduk. Porque Marduk, né, o próprio Marduk foi muito bombardeado, certo? Por choques também de luas, de astros. Quando ele entrou, a lua, ele ia poder absorver, luas caíam nele e faziam um astral. E toda vez que há esse choque, material dele era ejetado no espaço e formava a lua também. Porque acontece essa coisa, quando você tem um planeta razoavelmente sólido, grande, e uma lua vem, por algum motivo, e choca-se, esse choque arranca pedaço e faz com que ele tenha uma nova lua, às vezes. E isso acaba orbitando. Ok? Isso faz com que esse material passe para cá. Porque se o Marduk chocasse direto com o Tiamat, que é a Terra, a desgraça, ninguém sabe o que ia dar nisso aí. E outra, na verdade, ninguém sabe se houve um choque de uma lua. A tradição fala que uma lua bateu, mas poderia ser um choque de planetas mesmo. Ninguém sabe, pode ter havido um choque entre os dois planetas direto. E o que restou, o que sobrou desse choque, você está entendendo? Foi a Terra, a nossa Lua e outras coisas mais. Só que a gente sabe que ele vai ter várias passagens. E cada vez ele vai modificando essa estrutura do sistema. Ok? Então a gente não sabe quantas vezes ele passou e quantas vezes ele causou essas mudanças, essas modificações mais bruscas, mais violentas na estrutura interna do sistema solar. Ok? Então, nós não sabemos quanto tempo, que idade tinha esse planeta, né, vagando pelo espaço. E se esse planeta, ao sair, ao perder o seu Sol de alguma maneira, certo? Se ele já possuía formas de vida, uma estrutura de vida já desenvolvida. Então, essa história não é contada. Quanto tempo Marduk existiu, aonde ele foi gerado, qual parte que estrela que ele fazia parte, porque pode, por algum motivo, né, uma estrela ter sido extinta e ele ter sido ejetado da estrela. Ou simplesmente ele pode ter sido formado em alguma nebulosa, em alguma situação, sem estrela, porque é muito complexa essa geração de corpos celestes no espaço.
o nascimento de corpos celestes. Tá? Tem várias possibilidades, várias situações. Entendeu? Então, o que conta mais ou menos essas tradições sumérias é que a vida foi trazida na Terra por a vida biológica, os micro-organismos, os animais, certo? Foi trazida de Marduk para evoluir dessa forma biológica na Terra. Os cientistas, muitos cientistas acreditam na chamada, a origem da vida na Terra trazida vinda do espaço, vinda através de meteoros, asteroides, vinda através de cometas, coisas que chocaram com a Terra. Ok? Muito bem. Então essa teoria ela é muito aceita no meio científico. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Tiamat, ou seja, Marduk vai desenvolver uma civilização avançada nesses milhares de anos, nesses milhões de anos de sua existência. Esses textos contam o seguinte, que preste bem atenção, há 450 mil anos atrás, Marduk, ou Nibiros, tinha uma civilização com capacidade de viagem estelar. Eles tinham tecnologia avançada para sair de Marduk e vir para a Terra, vir visitar a Terra e pousar na Terra. Nesta época, o que tinha na Terra? Tinha o homem de Neandertal, tinha aquela coisa, aqueles macacos, aqueles caras que não era homem, segundo a nossa tradição. Era um macacão, Então conta a história que esses homens, essa civilização avançada de Marduk ou de Nibiru, vinham para a Terra porque eles precisavam explorar material na Terra. O planeta deles estava escasso, com uma série de coisas, eles estavam com problemas, e eles precisavam de ouro. Uma das grandes coisas que eles precisavam era de ouro, segundo a história. E eles precisavam explorar ouro. Então, quando eles chegavam aqui, existe uma dificuldade. Então, eles precisavam de trabalhadores braçais para a coisa. E eles tentavam domesticar aqueles macacão lá, aqueles homos eretos, e eles percebiam que não dava certo. Eles não obedeciam, era uma coisa meio louca, Aí o que os engenheiros genéticos resolveram fazer? Os engenheiros genéticos resolveram começar a fazer experiências genéticas com os macacão lá, com os bichos lá. Aí é que vai contar essa interferência, que tem o 2001 Odisseia no Espaço, uma raça avançada vai interferir nos macacos, há milhares de anos atrás, para gerar esse homem avançado nosso, esse homem com uma intervenção do espaço, não com uma evolução genética natural, biológica, segundo a evolução darwinista. Então esses engenheiros genéticos de Marduk, de Tiamat, certo? Precisando desses trabalhadores braçais, começam a fazer experiências genéticas e cria o Homo erectus. Segundo, já um pouquinho mais parecido. Mas mesmo assim não dava certo, aquela coisa toda, o macaco não funcionou, e aquela coisa toda, essa coisa dessa transformação. E demorava muito tempo para se esperar a evolução. Aí eles fizeram assim, vamos fazer um negócio seguinte. Vamos melhorar essa traia aqui, vamos botar o nosso gene nesse negócio aqui. Então eles pegaram o gene deles, misturaram com esse treco e vai dar o famoso homem de Cro-Magnon, segundo a gente fala, Cro-Magnon, Vamos dizer, Cro-Magnon. Esse é o homem moderno, esse é o homem parecido com nós aqui. Se você pegar um homem de Cro-Magnon, aquele cara lá, botar um terno e gravata, larga de Nova York, que ninguém vai reconhecer ele diferente. Você está entendendo? Então esse cara aqui serviu para ser escravo desses. Tá?
Então, durante muito tempo, eles produziram esses caras e a lenda conta, olha que história, que esses caras que vinham, eles eram um pouco altos, tal, né? Bonitos, tal, esses ETs. Aí esses caras ficaram muito parecidos com eles, muito parecidos, né? E as mulheres muito bonitas. Aí conta a história que os próprios nibiruanos, que na verdade, desculpe, esses caras que moravam lá, eles eram chamados pelos de Anunnaki. Os Anunnakis significa aqueles que desceram do céu, segundo a tradição. Então, o povo extraterrestre, né, vindo de Marduk ou de Nibiru, eles eram conhecidos como Anunnaki, os Anunnakis. Então, os Anunnakis fizeram toda essa história toda essa engenharia genética, e depois eles viram que o negócio, que eles criaram uma mulherzona bonita, gostosa, toda jeitosa. E começou os Anunnakis começaram a dar uns pega nessas mulheres. Começaram a cruzar genética, né? Até com relações, né? Carnais, aquela coisa toda. E aí falam que essa é a tradição esotérica dos povos antigos, da Gênese mosaica, do cruzamento entre deuses e humanos. Porque esses aí eram chamados de deuses para nós. Os criadores, os geradores, é aquela coisa toda. Aí, se vocês forem pesquisar, ler o livro do Zacarias 7, vai ver a história, ele vai mostrar o paralelo entre Adão e Eva, a expulsão do paraíso, ele vai colocar que tudo isso tem a ver com essa história. Ok? Então, que aí chega um determinado momento que esses caras, depois de um tempo, eles não precisam mais da terra, não precisam mais dessa situação, e eles vão embora. Porque eles acreditavam no seguinte, presta bem atenção, o que dizia a tradição. Como a órbita desse planeta era muito sofisticada, era muito grande, então tem aqui o Sol, e a órbita de Marduk era muito alongada. Somente eles podiam fazer viagens à Terra quando eles estavam nessas posições aqui, que eram mais quando ele cruzava, era mais perto. Porque esse treco ele vai embora, ele vai a distâncias muito grandes, a milhões de quilômetros nesse ponto aqui. E aí ficavam inviáveis as viagens espaciais, segundo a tecnologia deles na época até tal. Tá? Então é o que conta a história. Então, na verdade, quando eles chegavam aqui, eles conseguiam fazer essas viagens. Aí eles construíram bases operacionais na Terra, criaram bases estruturais, aquela coisa toda, né, para exploração e fazer tudo isso. Então tinha gente que morava aqui, ficava aqui, esperava a próxima volta. Você vê, 3.000 e tantos anos depois que tinha a próxima volta, era uma coisa assim muito complicada. A gente não tem essa de quanto tempo esses caras ficaram aqui. Mas chega uma época que eles abandonam, eles vão embora mesmo, todo mundo vai embora. Certo? Os deuses vão embora, os deuses partem, mas deixa a sua criação aqui num processo de evolução natural depois. Então esta basicamente é a história de Marduk e Anunnaki. Então, na verdade, quando nós estamos discutindo hoje a volta de Nibiru, novamente a batalha celeste irá acontecer, a pergunta é, ainda os Anunnakis existem? Esses extraterrestres ainda interferem aqui em nossa civilização, porque são milhares de anos depois. Eles poderiam estar muito mais avançados, muito mais evoluídos. Será que ainda existe vida em Marduk? Então, essas dúvidas o livro não esclarece, ele só vai falar dessa história antiga. E vai falar desta passagem que provavelmente os cientistas não conseguem detectá-lo, porque ele é muito longe, e ele vem muito rápido, ele entra por exemplo, se ele estiver na distância de Urano, Netuno, ele não vai ser observado a olho nu. E mesmo através de telescópios poderosos, a gente tinha que perceber perturbação para tentar achar mais ou menos o que ele é. E como a órbita dele é muito pontuda, mesmo no plano da eclíptica, porque nessa concepção aqui, esse astro ele tá um pouco inclinado em relação à eclíptica e tal.
Ele não é do pertencente a eclíptico. Então você tem que olhar mais para o hemisfério sul, aquela coisa toda, para tentar achar o bicho que vem. Então, segundo as tradições esotéricas, as passagens antigas dele, né, as passagens mais antigas, teriam causado o dilúvio, teriam causado o afundamento da Atlântida, teriam causado uma série de eventos cataclísmicos aqui no planeta Terra. Toda vez que ele passa, ele causa perturbações. Tá? Esse ciclo de 3.600 anos não é uma coisa precisa. Pode ser, né? 5.125. O que é esse número? O número maia, o número do ciclo maia. Porque esse 3.600, eu não sei como é que o cara chutou, como é que ele chegou a esses números, olhando nas tábuas lá. Isso aí pode ser um dado completamente falho, matematicamente falho, porque órbitas variam ao longo do tempo. As órbitas, de acordo com a perturbação, o Sol vai atraindo, ele pode perder energia, aquela coisa toda, uma série de coisas, e por influência de outros planetas, a órbita vai mudando, o sistema vai se estabilizando e vai mudando. Então, por exemplo, né, esses tempos aí não é confiável. Então a gente pode pensar, será que os maias, os ciclos maias, da mesma forma, né, os maias poderiam ter influência extraterrestre, poderiam ter contato com o plano espiritual e ter essas informações, que de que tempos em tempos haveria a passagem de um astro perturbador e esse astro iria causar muitas transformações planetárias, ativar vulcões, maremotos, né, causar grandes desastres na Terra. Aí uma das questões que eu levanto como astrofísico, eu comecei a levantar um dado. Como é que uma civilização poderia se desenvolver? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, né? Como astrofísico, vem a seguinte pergunta. O Sol está aqui. Nós sabemos que os astrofísicos hoje dizem que os planetas, existe uma zona chamada zona habitável. A zona habitável é uma zona que existe, que estabelece uma certa distância entre o Sol, nessa que seria a zona, porque se você sair dessa, for mais perto do Sol, é muito quente, é muito calor e é muita radiação. A temperatura subiria mais de 100, 150, 200 graus, não daria certo. Por isso que Vênus e Mercúrio não têm forma de vida, Vênus é muito quente. E se você for além desta zona aqui, ele se torna muito frio. Certo? Nós só temos 3 planetas mais ou menos nessa área habitável, que é chamado Marte, certo? Vênus e Terra. Por certas questões ambientais, Vênus não tem uma atmosfera muito pesada, muito densa, não consegue estabelecer forma de vida. Marte, por ser menor que a Terra, o campo gravitacional dele é muito pequeno, a atmosfera do outro se perdeu para o espaço. Por ele não ter um campo magnético, ele foi bombardeado pela radiação solar, e a radiação solar levou toda a atmosfera embora para o espaço, com o tempo. Então, a pergunta é, como que pode existir uma raça, um planeta totalmente com biologia, com formas biológicas, um planeta com clima tropical, e uma civilização como os Anunnaki, sendo que esse trem aqui ele vai embora muito além da órbita de Plutão. Sai completamente fora de zonas habitáveis. O clima desse planeta devia ir a temperatura mais de 200 graus abaixo de zero. Né? Então, nesse livro do Zacarias 7, ele dá uma coxambrada nessa história, dizendo que a atmosfera desse planeta, nós teríamos então o Nibiru, o Marduk, um planeta, ele teria um certo nível de atmosfera, e o calor interno do planeta, o próprio calor interno do planeta, emitiria, e essa atmosfera seguraria, reteria o calor, fazendo com que esse planeta ele não perde calor para o espaço. Ele não irradia. É como se fosse uma blusa que você veste. Está um puta frio lá fora, você mete uma blusa.
O seu calor é que esquenta você, certo? Todos vocês sabem que é o nosso próprio calor que nos aquece. Porque você não permite que o calor escape. Então você fica super quentinho, super aquecido. Entendeu? Então, essa atmosfera, sendo uma atmosfera com certas características assim, mais densa, não permitiria que esse calor escapasse. Então aqui você teria uma temperatura, mesmo longe do Sol, você teria temperaturas extremamente amenas que poderia manter e suportar as formas de vida. É uma teoria lógica? É. Agora, se é verdade, não sabemos. Mas que talvez seja possível, talvez. Entendeu? Então, essa é a explicação dada no livro, né, do Zacarias 7. Ele não depende do sol para aquecê-lo. Tá? Não é o caso da Terra. A temperatura do núcleo da Terra é muito alta, mas ela não consegue mandar essa temperatura para a superfície e manter essa superfície, que a nossa atmosfera é muito fina. Né? O calor se irradia muito mais rapidamente para o espaço e ele esfria. Nós dependemos muito da radiação solar para aquecer a superfície planetária, para controlar o clima na superfície planetária. Tá? E a gente sabe também que o clima nesse planeta poderia ser muito interessante, muito equilibrado, porque a gente sabe que as variações climáticas é muito causada pelo Sol, pela posição da Terra em relação ao Sol, pelo eixo de inclinação, aquela coisa toda. Mas um planeta muito distante não dependeria do Sol para manter a sua estabilidade climática. Para os meteorologistas seria muito interessante estudar algo assim. Né? Essa estrutura. Ok? Então, aí estaria colocada essa história desse 12º planeta. A pergunta é a seguinte: se esses textos sumérios acertaram com precisão Urano, Netuno e Plutão muito antes da nossa ciência atual, qualquer outro povo falar sobre a existência desses planetas, por que eles errariam no Marduk? Vocês estão me entendendo? Por que eles errariam? Então é uma incógnita. A pergunta: quando esse planeta retornaria para o campo de batalha celeste? Ou seja, entraria nesse nosso sistema e passaria entre Marte e Júpiter, naquela região do cinturão de asteroides. E aonde a Terra estaria neste momento? Porque na verdade é o seguinte: ele passou muitas vezes. Então, Laércio, se a gente chutar a órbita 5.125 anos ou tal, qual a influência que ele causou? Tudo depende do seguinte: várias passagens de Marduk pode ter essas passagens, né, periélicas dele, entrar nessa zona de batalha, como os antigos diziam, porém, dependendo da posição do planeta Terra no contexto, a Terra pode não sofrer muito desastre. Ou, dependendo da posição, ela pode sofrer altos desastres. O que eu quero dizer com isso? Prestem atenção. Vamos lá. Vamos lá então. Muito bem. Vocês sabem, temos então o nosso Sol no centro. Vamos tentar entender essa brincadeira. Temos o Sol. O planeta Terra gira ao redor do Sol. Perfeito? Ok? Aí, Nibiru, esse Marduk, ele viria de lá. Ele nunca vai bater com a Terra mais. Ele vai passar entre Marte e Júpiter. O periélio dele dá entre Marte e Júpiter. Uma coisa assim. Ok? Tá? Entra num ângulo tal. Se quando ele entrar nesse setor aqui, ó, o Nibiru pega esse setor aqui, ele entra aqui e vai fazer isso aqui, e segundo a história ele faz muito rápido, ele faz essa passagem periélica em 3 a 4 meses só, porque ele tem uma velocidade muito grande, devido à órbita dele ser muito elíptica. No periélio, a velocidade dele é máxima. Né? Então, ele acelera muito, é como se tivesse queda dele. Ele vem muito rápido, muito no mal, faz isso aqui em poucos meses e vai embora. Então, veja bem, se neste período, nesses 4 meses, a Terra estiver aqui, ó, a influência é mínima. Então, muitas passagens podem coincidir de não ter desastres profundos, né?
E outros ter muito desastre profundo. Ou seja, numa determinada passagem que a Terra esteja por aqui, ó, e ele estiver passando muito perto, aí ele pode causar influências desastrosas na Terra. Ok? Então, não é sempre que ele passa que o caos acontece em grande intensidade. Vai depender da configuração do jogo de forças aqui, do jogo de forças dessa batalha. Inclusive, realmente, se ele passar, a gente não conhece essa órbita pode estar mudando. E se ele passar mais perto dessa vez? E se ao invés dele passar entre Marte e Júpiter, ele passar entre Marte e a Terra? Essa é uma questão que ninguém sabe. Porque nós estamos colocando aqui, ó, ele passa aqui, Marte, ele influencia Marte pra caramba, porque Marte está aqui. E ele passa por aqui, ó, Marte está aqui. Mas se ele mudar essa órbita dele, haver mudanças, que a gente não sabe, se ele passar perto de Saturno, se ele começar nessa entrada, ele passa perto de Saturno e de Júpiter, e a atração gravitacional é muito forte, a órbita altera. Ele sofre alterações profundas nessa órbita ao passar perto do planeta gigante. E aí ele pode vir numa órbita muito mais fechada e entrar aqui, ó. Então tudo isso é viável em termos astrofísicos. Ok? Só que, se você conversar com os grandes astrônomos, os grandes observatórios, isso para eles não existe. A possibilidade de um astro desse tamanho existir, do tamanho de Júpiter, quase, segundo alguns, ou até maior que Júpiter e tal, né? Ou, uma questão, eu levanto também quanto a essas questões, existem muitas dúvidas, eu tenho muitas dúvidas quando as pessoas apresentam, eu como astrofísico. Primeira coisa, o cara fala que Nibiru ou astro X seria um astro muito grande, do tamanho, quase do tamanho de Júpiter. Então vamos ver quais são os problemas astrofísicos em cima disso. Se eles falarem que é quase do tamanho de Júpiter, nós temos problemas. Que tipo de problemas? Né? Primeiro, é trocado, né? Eu sou que nem o Cebolinha. Problemas. São problemas. Então, veja bem. Se eu tiver um planeta sólido, porque tem gente morando na superfície dele, então ele é um planeta sólido, considerado um planeta sólido, perfeito? Se ele tiver um raio muito grande, eu pergunto qual que é a densidade desse planeta. Eu preciso saber a densidade dele. Porque de acordo com a densidade dele, a quantidade de massa que esse bicho vai ter, ele vai ter um G na superfície. E se você hoje, Júpiter já é um planeta gasoso, se você chegar perto de Júpiter, a atração, o G dele dá uns 30 vezes mais o G da Terra, é absurdo. Então, uma pessoa que pesa 60 quilos na Terra, pesaria 600 quilos, 2.000 quilos na superfície desse planeta. Quer ver quem é que vai andar nesse planeta, na superfície desse planeta. Então, as pessoas às vezes apresentam certas teses esotéricas, místicas, mas não pensam no problema. Então não pode ter ninguém morando lá, pode ser um planeta estéril. E não morou ninguém. Então não dá para falar dos Anunnaki, que moravam lá e tudo mais, essa coisa toda. Então fica uma pergunta muito interessante. O livro do Zacarias Seta, ele termina, a última frase do livro é um negócio assim: se eles criaram a humanidade Terra, quem os criou? Não é uma pergunta interessante? Quem os criou? Da onde eles vieram? Como que a inteligência surgiu? Então a discussão, você joga a discussão para outro planeta, para outro lugar. E você não resolve o problema. Só o Lalá resolve esse problema. Com a história do projeto Terra. Porque você tem uma visão material da coisa, você não tem uma visão espiritual. Você não tem um controle, na verdade. Os deuses, na verdade, não estão na matéria. Aí os deuses são materiais, né? Os deuses são homens como nós, que foi lá, científico, criou, desenvolveu.
Porque nós poderíamos hoje, presta bem atenção, nós temos até uma tecnologia para isso, de ir para Marte e implantar a vida em Marte. Você está entendendo? Poderíamos implantar, de que forma? Põe uma cúpula, põe um domo, cria condições atmosféricas, existe esse projeto até, né, de grupos passarem anos num domo, num ecossistema praticamente autossuficiente para viver em outros mundos, em outros planetas, criar uma situação artificial. Esse tipo de pesquisa já está sendo feita muito na Terra, é muito interessante. O cara passa 3, 4 anos, um grupo dentro de um domo fechado, no meio do deserto. Eles fazem isso no meio do deserto dos Estados Unidos, onde não há forma de vida. Então eles criam esse domo, criam todas as condições ambientais para ter um ecossistema sustentável, como se fosse implantar isso em outro mundo. Há projetos de mudar a atmosfera de Marte, a gente chama de terraformação, sabe? Terraform, em inglês. A formação de uma terra. Pegar um planeta estéril e formar ele. Nós levando sementes, nós mudamos as condições atmosféricas, produzindo água, trazendo água do subsolo e tal, e criando um ecossistema viável. Nós criando novos mundos a partir de mundos estéreis. Entendeu? Então, se nós temos essa capacidade atual, hoje podemos até criar isso, e povos mais avançados, com tecnologias mais avançadas, poderiam fazer coisas mais fantásticas. Então, as pessoas precisam pensar nisso, né? Esses planetas teriam condições na sua superfície de ter civilização ou formas de vida devido à sua atração gravitacional? A atmosfera teria que ser muito densa. Por exemplo, se você tem um G muito grande, você tem um problema. A atmosfera desses planetas, né? A sua atmosfera teria uma pressão incrível na superfície do planeta. E a pressão atmosférica? Sabe? A massa, o peso, porque o peso, o gás começa a pesar também, o G começa a atrair o gás, forma uma atmosfera muito densa, muito pesada, a não ser que não tenha, a atmosfera seja muito rara, feita mesmo, né? Para não ter pressões altas, mas o cara respira o que depois? Precisa ver o que vai respirar, o que as plantas vão respirar. Tudo tem que haver um certo equilíbrio, né? Então a gente não saberia dizer. E tem uma outra questão interessante a ser levantada, é a seguinte. Muito bem, ele resolveu o problema da temperatura criando aquela ideia da atmosfera, certo? Que retém o calor. Mas e a luz? E a luminosidade? O planeta seria um planeta totalmente escuro, à medida que ele estivesse distante do Sol. Como é que as formas de vida suportariam escuridão total? De onde viria a luz para iluminar as plantas, o ecossistema todo? Ou seria baseado num outro tipo de vida, que não depende de luz solar para existir? E eles, os povos inteligentes, como viveriam num planeta? Teriam que criar luz artificial, toda uma tecnologia artificial para existir e viver? Como é que uma civilização inteligente pode existir num mundo assim? Pode evoluir num mundo assim? Todas essas perguntas ficam sem respostas. Um astrofísico vai tentar analisar todas essas questões, todos esses pontos. Então, parece que fica começa a haver uma interrogação. Será que ele existe mesmo? Ou será que é uma obra de ficção? Ou é um romance criado no passado que talvez não exista? Entendeu? Então, todas essas incógnitas precisam ser levantadas. Outro aspecto importante. Quando essas perguntas ficam sem respostas, eu como cientista e eu como espiritualista, vou voltar toda a minha visão para a natureza espiritual de tudo. Então, a natureza espiritual da coisa, né? Que não foi contada nesse 12º planeta, nessa história, nesse livro, ou nessa questão, não foi levada em consideração. Primeiro, todos vocês que assistem os meus trabalhos, vocês já devem ter ouvido falar do Projeto Terra. Quem não ouviu, faça o favor de ver, porque é o carro-chefe, é a base de todo o meu trabalho. Então, no Projeto Terra, nós sabemos que nós temos a superfície da Terra, os seres encarnados aqui e o plano espiritual, né? Aqui o plano de comando, quem comanda esse Projeto Terra é mais numa dimensão espiritual superior. Se nós formos pensar em Anunnaki, se nós formos pensar numa raça inteligente que fazia viagens espaciais, vinha para a Terra, escravizar homem, fazer mudança genética, eu faço a seguinte pergunta:
Por que esses burros desses Anunnaki não descobriram o plano espiritual, ou a vida após a morte, ou toda essa questão transcendental? Porque eu posso pensar num outro projeto, né, planetário. Vamos pensar que existia, vamos até supor que nós tínhamos o planeta Nibiru, está aqui Nibiru, ou Marduk, e gente morando na superfície dele lá, certo? Uma civilização avançada ou não, tudo bem. Mas aí a pergunta, e quando os Anunnaki morrem, vão para onde? Os Anunnaki têm espírito? Tem vida após a morte para os Anunnaki? Então vai voltar essa questão fundamental, primordial. Então aí você pode imaginar que exista um comando planetário do projeto do Nibiru. E lá tem o plano espiritual, tem o umbral, tem todos os planos espirituais lá, controlando. Tem reencarnação em Nibiru. Então é isso que a gente tem que entender, que se você começar a pensar de uma forma esotérica, espiritual, você tem que ir mais além. E por isso que não resolve a questão, só vendo essa questão do 12º planeta, do que foi colocado ali. E falta essas explicações fundamentais. Então, o que vai acontecer? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira, olha como é que fica interessante a coisa agora. Se existir vida lá, e o Nibiru existe até hoje, vamos supor, mesmo contrariando todas essas coisas que eu coloquei aqui, de clima, temperatura, né, luz, luminosidade, gravitação, campo gravitacional, tudo isso influencia a existência de vida na superfície desses mundos, né? Mas esse comando está fora da matéria. Agora eu pergunto, aqui tem o comando do Projeto Terra, será que esses dois comandos não estariam conversando há muito tempo? Não estariam interagindo? Né? Será que esses espíritos que morrem aqui em Nibiru não vêm também encarnar aqui na Terra? Vêm encarnar na Terra? Será que esses projetos não interrelacionam? E eu pergunto, quantos são os projetos interconectados pela galáxia? Quando você sai do sistema solar e pensa na galáxia, pensa no cosmos, pensa no universo, nessa dimensão gigantesca do universo. Então essa é a minha colocação, é a minha discussão. Muitas coisas ficam sem explicação, sem compreensão, se você não pensar exatamente nisso. Porque se você pensa que a Terra tem todo esse comando espiritual, você não pode imaginar que os Anunnaki vieram aqui e fizeram toda a mudança genética, implantaram o homem, implantaram tudo. Eu não consigo conceber isso. Isso para mim é um furo. É um furo muito grande nessa teoria do 12º planeta e desses Anunnaki. Entendeu? É como se o indivíduo fizesse em viagens interestelares, fosse interferir em outros mundos, sem a conivência de um projeto superior, de um comando espiritual superior. Aí como é que fica o projeto kármico? Como é que ficam nossas reencarnações sucessivas, segundo a nossa visão mais esotérica, mais espiritual? Ela passa a não ter sentido. Portanto, é inevitável compreendermos o universo daqui para frente, compreendermos qualquer experimentação, qualquer presença extraterrestre, através de uma visão transcendental. Nós temos que sempre pensar no plano espiritual, na vida após a morte. E sempre pensar que nós estamos usando um corpo aqui, mas nós não somos daqui. Este corpo biológico é uma roupa para que esse ser que existe nessa dimensão espiritual possa descer e viver uma experiência na matéria. Mas a matéria em si, a superfície planetária, ela é, do meu ponto de vista, modificada, preparada, reestruturada por essas inteligências. Essas inteligências podem mudar planetas de órbita. A engenharia sideral, a engenharia operacional desses indivíduos aqui, fora da matéria, eles têm a capacidade de pegar um planeta que está numa posição, vamos assim dizer, fora das condições daquela zona habitável e trazer para a zona habitável da estrela. E implantar o planeta ali. Para que o planeta tenha temperatura, condições ambientais, atmosfera, super controlada e implantada por essas inteligências para criar uma terraforma. Para formar uma terra, formar um planeta habitável. E o que consta nas tradições mais espirituais, eu conversando com esses meus amigos espirituais, é exatamente isso que aconteceu.
Tudo que existe na Terra é artificial, foi trazido de fora. Implantado por inteligências superiores. Mas trazido de fora como? Não é trazido por uma raça que mora em outro planeta. Não é esse cara que mora aqui, faz uma nave e vem para cá, para encher o saco da Terra. Porque, na verdade, toda a raça que está neste planeta, todo o avanço tecnológico e científico dos Anunnaki, tinha que ser controlado por quem? É quem encarna que é o problema. Quem comanda quem vai encarnar, quem vai desencarnar. Então, na verdade, qualquer avanço científico feito pelos Anunnaki teria que, inevitavelmente, passar pela descoberta do plano espiritual, de quem realmente controla. Porque os Anunnaki vão perguntar quem eu sou, o que eu sou neste mundo. Aí, os Anunnaki vão perceber que é tolice ficar na superfície planetária de um mundo que está perdido pela galáxia, está vagando pelo espaço. É mais fácil sair da matéria e viver no plano espiritual, onde toda uma tecnologia, toda uma situação já existe. Então, é isso que não foi levantado no livro de Zacarias 7. Hein? E é isso que eu deixo essa discussão para vocês. Eu deixo para que vocês leiam o livro, e quem já leu o livro, que já conhece essa discussão, eu ouço muitos debates aí em congressos sobre Nibiru, sobre o 12º planeta, baseado nessa visão suméria e no livro de Zacarias 7, mas ninguém discute essa questão fundamental que é a transcendentalidade de todos nós. Né? Quem realmente governa, quem realmente controla, né? Porque a tradição, se você lê o livro de Zacarias 7, eles tinham uma organização tipo de reis assim mesmo, sabe? Imperadores, reis, os Anunnaki. E quando eles vão embora da Terra, eles criam nos Cromagnões uma hierarquia. Eles ensinam os caras a criar um império, a criar rei, uma forma de organização social, e esses reis vão indo ao longo da história. Esses impérios vão ao longo da história. Só que eles vão colocar que essa história, a Terra, e todas essas, os sumérios vão colocar que os reis anteriores a ele tinham tantos milhares de anos antes. E isso não vai encaixar na nossa história. Isso começa a ficar uma coisa meio complicada, porque a gente não vai entender Atlântida, não vai entender uma série de outras coisas. A evolução da raça humana. Porque, na verdade mesmo, o que a gente tem como uma visão mais histórica, que o verdadeiro homem mais moderno, que vai se transformar num homem tecnológico, aquela coisa toda, não tem 30, 40 mil anos de história na Terra. Ele é muito novo. Aí ele está falando de 450 mil anos atrás. Uma coisa muito lá atrás. Como se naquela época pudesse ter desenvolvido grandes civilizações na superfície terrestre. Mas é uma incógnita, tudo é uma incógnita. Mas o segredo de tudo é realmente passar para o crivo dessa visão aqui. Sem essa visão espiritual, nós não vamos conseguir compreender os seres extraterrestres. Nós não vamos compreender os seres extraterrestres que estão hoje aqui na Terra se manifestando em discos voadores, em naves, abduzindo pessoas, que estão hoje presentes aqui. Tá? Então nós precisamos entender o ET ao mesmo tempo que temos que entender a vida após a morte. Nós temos que trabalhar, essas duas coisas têm que estar conectadas. Se você desconectar ET de vida após a morte, como muitos grupos fazem, os espíritas não querem saber de ET, e os caras que estudam ET não querem nem saber de vida após a morte, ou dessa visão espiritualista da vida. Então, essas desconexões fazem com que o mistério persista. Ninguém entende ET. Até hoje, se você pegar os ufólogos de linha casuística, de linha dita científica, que não incorpora uma visão espiritual transcendental para os ETs, a ufologia está morta. A ufologia não avança 1 centímetro para 50 anos. Não tem novidade, é tudo a mesma coisa. E aqueles outros caras também, que são esotéricos, são espiritualistas, que têm uma visão mais espiritual do mundo, mas também só está baseado na Terra, eles não conseguem ver que a Terra está num universo cheio de estrelas, galáxias e tudo mais, eles não conseguem pensar o ET também na outra dimensão, na dimensão dos mortos, esses estão atrasados também, completamente atrasados no espaço e no tempo. Na verdade, nós só vamos entender todos esses grandes mistérios do passado e do presente, quando nós fizermos uma conexão entre
espiritualidade e seres extraterrestres. Quando nós construímos essa ponte, nós vamos entender que tanto essa parte espiritual da Terra quanto a parte espiritual de qualquer outro planeta, elas já estão conectadas, elas interagem, elas sabem como tudo isso acontece. O grande segredo não é estudar a parte física dos planetas, porque senão vai acontecer exatamente o que aconteceu com o livro do Zacarias 7. A pergunta final é: e quem criou os Anunnaki? Os Anunnaki vieram de onde? Que tipo de evolução gerou os Anunnaki no planeta Nibiru? Fica novamente a mesma dúvida. E você não anda, não caminha, né? Porque você não introduz a origem espiritual de tudo. Tá legal então? Então esse é o recado, gente. Desejo a todos muita paz, namastê e até um próximo encontro. Namastê.